Entre os anos 2012 e 2015 eu estudei francês na Alliance Française em Lisboa e praticamente era todos os sábados de manhã durante o ano letivo, excepto durante o verão, férias de Natal e férias da Páscoa, essas coisas, e era das 9 até à 1 com um intervalo no meio, portanto tínhamos ali 4 horas com um pequeno intervalo no meio e eu comecei mesmo no nível A1, portanto sem saber nada de nada, embora eu tivesse tido francês no básico, mas eu naquela altura já não me lembrava, e então resolvi mesmo começar do zero, comecei mesmo no nível A1 e fui andando até ao nível C2. Depois, infelizmente, já não havia estudantes, já não consegui fazer o C2.2, mas sou basicamente fluente. O que é que acontece? Desde essa altura, em 2015, portanto já se passaram 11 anos desde então, que nunca mais estudei formalmente, mas há algumas coisas que eu faço no meu dia-a-dia para não me esquecer, porque, infelizmente, se deixarmos de falar uma língua ou se deixarmos de ter contacto com ela, existe uma probabilidade muito grande de nos esquecermos, do vocabulário se perder um bocadinho, embora, claro que pode acontecer que quando voltamos a falar novamente, muitas coisas voltem à memória, mas há sempre ali assim um período de adaptação onde já não nos lembramos tão bem e as coisas já não fluem como fluíam anteriormente. E eu percebi-me disto em 2021, quando estava no aeroporto em Marrocos e o rapaz que estava na segurança, portanto no controle da segurança, estava-me a dizer para eu tirar os sapatos e ele estava a falar comigo em francês e eu estava a perceber que ele me queria dizer para eu tirar qualquer coisa, mas eu não conseguia perceber o que é que ele queria, até que ele apontou para os meus pés e eu percebi, ok, é para eu tirar os sapatos para os sapatos irem para o raio-x. E nessa altura caiu-me assim na ficha uma realização muito ridícula, que foi, eu não me lembro da palavra para sapatos. O que é que quer dizer que se calhar há uma série de vocabulário que eu aprendi há uns anos atrás e que já não me lembro deles. E que já não me lembro. E então pensei, bom, isto não pode acontecer. Então, o que é que eu tenho andado a fazer? Para não me esquecer e para tentar manter o francês fresco na minha mente, o que tenho andado a fazer é tentar incorporar todos os dias um bocadinho de francês. Não é necessariamente fazer exercícios, eu tenho vários livros de exercícios que estão ali, e de gramática e tudo isso, mas incorporar mesmo normalmente no dia-a-dia, porque a maioria do conteúdo que eu consumo é em inglês, muito conteúdo dos Estados Unidos, e eu quero incorporar conteúdos de outros locais, de outros idiomas, e neste caso do francês em particular. E para isso vou usar simplesmente o meu tempo livre, coisas que eu já faria de qualquer das maneiras, mas em vez de fazer num determinado idioma, em inglês, por exemplo, passa a ser em francês. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é de ler livros, gosto imenso de ler, livros mesmo físicos, ou também tenho um Kobo, onde já é muito velhinho, coitado, mas que está a funcionar perfeitamente bem, e então, usando estes dois meios, a minha ideia é incorporar mais livros em francês. Eu tenho em casa alguns livros, eu tenho 3, que são estes 3 aqui, que eu comprei quando estive em França em 2014, que eu já os li, mas a minha ideia agora é revê-los. Portanto, tenho este do Boris Vian e depois tenho 2 livros de Voltaire, que não aconselho para quem esteja a começar, mas que para o meu nível estão perfeitos, sendo que este aqui, assim, eu lembro que na altura, quando eu estava a ler, houve algumas palavras que eu já não sabia, que não me lembrava, então acabei por sublinhar as palavras que já não me lembrava ou que não sabia o seu significado para depois procurar e para aumentar o meu vocabulário. Tenho também 2 livros deste escritor, do Tahar Ben Jelloun? Tahar Ben Jelloun, não sei muito bem se é assim que se diz, mas este é um escritor marroquino, franco-marroquino, que ele escrevia maioritariamente, ainda escreve, que o senhor tem 81 anos, mas ainda está cá. São livros que ele escreve em francês, eu já li este, tenho de ler este também, e a ideia é voltar a pegar no que já li e ler o que ainda não li, e também houve uma altura, já há muitos anos, que comprei em francês este livro de Pascal Mercier, que por acaso é um escritor suíço, que não é este o nome dele, verdadeiro, o senhor entretanto já faleceu, e ele acho que até escreveu este livro em alemão, sim, exatamente, aqui diz que está traduzido do alemão, mas é a versão em francesa do livro. Eu também já o li, mas quero reler. Estes são os livros que eu tenho. Há um site que eu também recomendo para quem não tem capacidade para estar a comprar livros físicos ou não quer, por exemplo, e tem assim algum interesse em ter livros digitais que são gratuitos porque já entraram em domínio público. Nós podemos comprá-los numa livraria, claro que sim,
mas aí o que estamos a pagar não é tanto pelo direito de autor, é mais pelo custo de impressão, de encadernação, de tradução, que não é o que acontece nestes livros que temos neste site. O site chama-se Project Gutenberg, podemos filtrar pelos livros em francês e aqui temos muitas opções de livros que podemos transferir e ler. Existem aqui alguns livros que foram originalmente escritos noutro idioma e que o que temos é a versão em francês, mas também há aqui assim muitos livros que foram escritos em francês. Eu aconselho sempre tentarmos ir aos originais e não às traduções, especialmente neste caso em particular. É um recurso muito interessante e vale a pena explorar. Ainda estando dentro dos passatempos e das coisas que gosto de fazer no meu tempo livre, como é que eu também estou a incorporar francês noutras atividades, é, por exemplo, em filmes e séries. Eu não vejo assim tantos filmes quanto isso, mas gosto muito de ver séries. E há muitos anos passava uma série na RTP2 que se chama Fais pas ci, fais pas ça. E eu sempre achei essa série muito engraçada. Nunca cheguei a ver todos os episódios, então o que eu estou a fazer agora é ver essa série de forma seguida. Portanto, ver os episódios, seguir mesmo como uma série, em vez de ir para outro tipo de conteúdo em inglês, que era o que eu fazia de forma mais natural, digamos assim. Estou agora a ver se consigo incorporar mais entretenimento em francês, essa série sendo um deles. E existem, como estas, existem muitas outras, existem também alguns filmes. Eu acho que a comédia francesa é muito engraçada. Um filme que eu gosto muito, que é Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, já ouvi para aí umas 2 ou 3 vezes. E esse conjunto de atores já tem assim alguns outros filmes de comédia que também vou adicionar à minha lista de filmes para ver. Assim, a nível de filmes e séries, neste momento é isso que eu tenho assim estado a incorporar. Outra coisa que também podemos fazer é ouvir música em francês. Há um grupo musical que eu descobri quando estava a estudar francês e que eu gosto muito das músicas deles, que se chama Trio. Basicamente, eu não conheço muitos músicos franceses de música que eu gosto de ouvir e então é algo que estou a tentar incorporar mais, é pesquisar dentro dos géneros que eu gosto de ouvir, que músicas é que existem e que cantores ou bandas é que existem. Neste caso em particular, como eu conheço estes e gosto deles, quando me apetece ouvir assim música e quero incorporar o francês no meu dia-a-dia, sem estar ativamente a estudar, mas estar ali a ouvir o idioma, aproveito e ponho a música dos Trio. Outra maneira de incorporar o francês no dia-a-dia é através das notícias. Eu sempre gostei muito de ler notícias, ouvir notícias, mas podemos fazer, para além de usarmos os canais portugueses, também existem vários canais franceses, como o France 24, o TV5 e assim todos esses canais de televisão ou de jornais que também podemos ir de vez em quando ir lá espreitar as notícias. Também é interessante ver outra visão, portanto nós temos acesso às notícias em Portugal que, por exemplo, uma mesma notícia pode ser dada de uma determinada forma e no jornal francês podem-se estar a focar noutros assuntos ou então a olharem para o mesmo assunto de uma outra perspectiva, o que também é muito interessante porque nos abre assim um bocadinho os horizontes e vemos as coisas de maneira um pouco diferentes. Isto assim de coisas sem muito esforço e que podemos fazer facilmente, ou seja, incorporar diretamente nas coisas que já fazemos, mas modificar apenas o idioma. Depois, há outras coisas que também tenho estado a fazer, mas que se prendem com praticar mais ativamente o idioma. Uma delas, tenho estado a fazer o curso de francês no Duolingo, embora eu tenha assim uma relação de amor-ódio no Duolingo, como já expliquei neste vídeo aqui, mas a verdade é que para ouvir e para ler e para continuarmos a ter contacto com a língua, não deixa de ser uma aplicação que tem a sua utilidade. E, entretanto, também comecei a utilizar uma outra aplicação que se chama AirLearn, que eu estou à espera que eles lancem árabe para ver como é que se comporta em relação ao Duolingo, mas neste momento tenho gostado a usá-la para o francês e tem uma vantagem em relação ao Duolingo, é que explica os conceitos gramaticais. Portanto, não temos simplesmente as frases a aparecerem-nos à frente, mas temos uma explicação do contexto, da conjugação dos verbos, portanto é um bocadinho diferente. Embora eu tenha a dizer que de facto é uma aplicação que praticamente parece-me que todo o seu desenvolvimento é feito através da inteligência artificial, o que eu tenho algumas reservas em relação a isso. De qualquer das maneiras, tem sido muito interessante porque me obriga a relembrar algumas coisas e a refrescar a memória, basicamente. Depois, também é uma outra atividade que eu tenho gostado muito de fazer, eu gosto imenso de fazer palavras cruzadas, e há um site chamado Linguno, onde podemos ter exercícios de conjugação, podemos ter exercícios de escuta, também podemos ter cartões, ou palavras cruzadas. Os outros exercícios acho que têm alguns problemas, têm algumas coisas que eu não gosto.
nomeadamente tem alguns erros gramaticais e coisas assim, mas as palavras cruzadas é algo com o qual eu me tenho estado a divertir. As palavras cruzadas têm desafios diários, onde basicamente podemos escolher qual é que é o nosso nível, e aí as palavras aparecem-nos em inglês e temos de escrever em francês. Também existe a opção de termos as pistas das palavras cruzadas em francês e a escrevermos em francês, como é óbvio, portanto, pista em inglês e escrevermos em francês, ou então pista em francês e escrevermos em francês. E também podemos escolher temas, por exemplo, comida e bebida, a natureza, a artes e entretenimento, e as palavras cruzadas vão ser dentro daquele tema. Esta é uma que eu me tenho gostado a divertir. Palavras cruzadas é algo que eu gosto muito e que é sempre bom para refrescar vocabulário. Eu já tenho apanhado algumas palavras que eu sabia e que depois de repente, agora não me estou a lembrar, e depois quando vejo, ou se não me estou mesmo a lembrar e uso as pistas, de repente, pois é, que estupidez, era esta a palavra. Obviamente. Pronto. Estas são algumas das maneiras que eu tenho estado a fazer para incorporar o francês no meu dia-a-dia. Como disse, não estou a incluir nesta fase fazer exercícios de gramática, mas mais para a frente irei voltar a pegar nisto. Tenho apenas de organizar um bocadinho melhor o meu tempo, se calhar, e fazer aqui assim algumas mudanças nas prioridades. De qualquer das maneiras, o francês neste momento não é a minha língua prioritária, eu estou a dar prioridade ao árabe. O francês neste momento está apenas numa fase de manutenção, em que estou a tentar não perder o conhecimento que fui adquirindo ao longo dos anos e que esse conhecimento se mantenha e que, claro, se vier conhecimento novo, melhor ainda, mas o objetivo mesmo é que não tenha assim um declínio e que de repente já me tenha esquecido de tudo o que tenho aprendido e que tenha estado a estudar durante aqueles anos todos na Aliança Francesa. E já agora diz-me se também estudas um idioma, quais é que são os recursos que estás a usar, se tens outras dicas, outras técnicas em que podemos fazer no nosso dia-a-dia, coisas que já iríamos fazer de qualquer das maneiras, apenas trocamos o idioma e aproveitamos e estamos a estudar parecendo que não estamos. Até o próximo vídeo, tchau!